Bom, olá, boa noite a todos. Então, chegamos aí no nosso horário de início, às 7h05. Então, hoje nós vamos começar com o Dr. Gilberto, depois, na sequência, a Carolina Duarte, depois Alexandre Lira e Fernando Neri. Bom, boa noite a todos. Agradeço o convite da Módulo. Nós estamos dando início, então, a essa programação. Eu vou estar falando aqui sobre plataforma documental do ponto de vista da automação. Em seguida, a Carolina Duarte falará sobre gestão de documentos. Depois, o Alexandre Lira sobre como automatizar as planilhas. E, por fim, o Fernando Neri falando sobre vantagens e desvantagens. Falando sobre plataforma documental, do ponto de vista de automação, a gente está vendo hoje uma transição da primeira para a segunda geração. Logo que a LGPD entrou em vigor, todo mundo começou a falar de política, de contrato entre controlador e operador, e até algumas expressões como DPIA, o relatório de impacto, OLIA, a avaliação de legítimo interesse, se tornaram populares. Então, naquele primeiro momento, era importante ter esse arsenal de documentos assim disponíveis, né? E a gente agora está entrando numa segunda fase, com essa virada do ano, né? A segunda geração dos documentos pressupõe que seja viável gerir essa plataforma. Não dá para a gente ficar colecionando pareceres do jurídico sobre interpretação da LGPD, ou a gente, no varejo, administrar cada alteração que foi feita em cada contrato com operadores de dados ou com controladores, né? Então, o volume é tão grande, normalmente, porque são vários, né, os titulares de dados, que se torna necessária automação. Então, se a gente olhar hoje o que é necessário, é basicamente uma coleção de guias de implantação, consolidando tudo aquilo que foi já definido em termos de pareceres, contratos, cláusulas, etc. E um sistema de automação para anotar e administrar os desvios que acontecerem. Aqui eu anotei na coluna da direita apenas um contrato, que é o contrato de transferência internacional de dados pessoais, né, que é um contrato assim excepcional nesse momento. Tanto é verdade que o momento agora é de guias, que a gente tem, por exemplo, a NPD, a Autoridade Nacional, lançando um guia de conscientização. A gente tem também, né, no lado do Comitê Central de Governança de Dados, do Ministério da Economia, um guia de boas práticas, né? Mais um guia aqui, um guia sobre agentes de tratamento e de encarregado, um guia da ANPD. Mais outro guia, um guia de segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte. Então, a gente vai de guia em guia e eles são emitidos por entidades diferentes, às vezes pela ANPD, às vezes pelo Ministério da Economia. Então, se a gente não tiver um sistema que harmonize esses guias todos, a gente não vai ter como administrar isso eficientemente. Então, é necessário que se tenha um conjunto harmônico, né, que fale a mesma língua, use a mesma terminologia e tenha controles que sejam compatíveis, né? Então, esse é o momento da automação, né? Aliás, mais um guia que havia, um guia a ser lançado com relação às eleições. Então, é importante se inspirar nesses guias que são emitidos publicamente e fazer um conjunto próprio, para que seja um conjunto integrado, né? E falando em integração, a gente tem a definição pela LGPD de que a proteção de dados pessoais deve ser by design e by default, né? O que significa na prática? Significa, por exemplo, que proteção de menores, pela lei, pela LGPD, é by design. Por quê? Porque ali é dito, no artigo 14, que o tratamento deverá ser realizado no seu melhor interesse. Então, desde a concepção, desde o desenvolvimento, deve ser cravada a opção que corresponde ao melhor interesse do titular de dados, sem perguntar a ele:
isso desde o início, né? E também se diz, num parágrafo 6º desse artigo, que as informações deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, né? Então, esse é um comando legal, né? E que não admite, assim, alguma outra opção. Exemplo 2 é o contrário. E-mail marketing. A opção não é by design, é by default. Segundo o Código do Consumidor, que é aplicado com relação à proteção de dados pessoais pelo Ministério da Justiça, pelo Ministério Público, tanto quanto a LGPD, né? Quando você abre um cadastro com dados pessoais do consumidor, né? Por isso a gente está falando de marketing em relação de consumo, né? Isso deve ser comunicado. E aí o consumidor, em seguida, vai dizer: mantém esse cadastro ou me tira desse cadastro. Então, por isso é by default. Então, a gente tem que estar atento naquela relação de documentos, da plataforma documental, para fazer a triagem. O que é by design e o que é by default. Isso é estruturante. Depois, a gente tem alguns exemplos de links para automação. Por exemplo, política de cookies é clássico, né? Eu devo ter no documento da política online, né, a possibilidade de que o titular de dados ele tique ali nos quadradinhos, se for possível fazer uma múltipla escolha, né, quais são os cookies que ele autoriza, se são os cookies absolutamente necessários para a navegação ou se são aqueles funcionais que otimizam o desempenho da visitação, ou se são cookies de terceiros, por exemplo, do Google, né, para estatísticas, né, para hábitos e preferências. Depois a gente tem também a questão da resposta às solicitações de titulares, né? Essa resposta ela vai alimentar o meu sistema automatizado para indicar qual é o prazo de retenção com o qual eu me comprometi na resposta àquele titular, né? Que tipo de bloqueio eu vou fazer informático e como vai ser feito o descarte. Então, o sistema tem que ser alimentado, né, reativamente por esses documentos. Comunicado de resposta a incidente. Quais são os titulares de dados que foram afetados e que devem receber a comunicação? Então, a automação significa ser alimentada reativamente e ela alimentar proativamente. Nesse caso, eu não vou querer mandar comunicação sobre o incidente para quem não foi afetado, correto? Então, é um caminho de duas mãos. Também a questão da evolução. A gente está num processo de aculturação, né, que não acontece da noite para o dia. Então, a própria LGPD ela pressupõe um plano de maturidade. Significa dizer que a automação da plataforma documental pode e deve, para que seja amadurecida, ser gradativa. Eu devo fazer uma seleção dos documentos que são mais urgentes e aqueles que nem tanto. Eu dei o exemplo há pouco do contrato de transferência internacional de dados. Esse é um contrato que, até pela própria agenda regulatória do calendário da ANP, ele fica mais para frente. Bom, aqui eu tenho também a possibilidade de conceitos e cláusulas coringas, né? Por exemplo, uma cláusula que pode constar em qualquer contrato, em qualquer documento, que é da ciência desse meu parceiro, cliente, titular de dados, da minha política corporativa de proteção de dados pessoais. Eventualmente, eu não vou pedir um de acordo, eu vou dar ciência, né? E vou pressupor, né, implicitamente a adesão. Então, essas cláusulas que são coringas, né, vão construindo o casamento entre os vários documentos. Eu estou falando aqui de um contrato ou de um termo de consentimento que está remetendo à política. Então, eu estou integrando, né, por meio dessas cláusulas que são interfaces. Depois, a questão da boa-fé, né? A LGPD, quando ela fala dos princípios, ela fala junto da boa-fé. Boa-fé e princípios. E um dos princípios é o da transparência, né? Se a gente olhar no artigo 13 da LGPD, a questão da segurança, que é uma questão bastante subjetiva, cada um tem a sua noção de segurança, por mais que existam normas técnicas ISO, ABNT, frameworks de segurança, etc. O que a lei diz? Ela diz que deve haver um regulamento específico
sobre segurança. Então, aquilo que era subjetivo na origem, a segurança, deixa de ser quando eu baixo um regulamento especificando qual é o grau de segurança que eu estou adotando. Então, em boa fé, eu devo dar transparência para que tudo aquilo que era originalmente subjetivo seja objetivizado, né? No mesmo sentido, o artigo 34 da LGPD, dizendo que eu devo deixar claro no regulamento, né, a adoção das medidas de segurança, né, que estão ali previstas. Falando de princípios, além da transparência, existe o princípio da adequação, né? Na prática, em relação à plataforma documental e a automação dela, significa que o tamanho do documento não pode ser um tratado, provavelmente. Senão, como é que eu vou lidar com a automação de um documento que é extremamente longo, né? A linguagem tem que ser simples, clara, para evitar dubiedade, né? E a arquitetura dos documentos ela pode ser em cascata. Ela pode fazer via hiperlink, né? Ou de outras formas de remissão. Ela pode integrar a plataforma fazendo remissão dos documentos. De preferência, eu devo cuidar da gentileza computacional. Eu tenho que traduzir, entre aspas, as cláusulas em funções, né, que possam permitir a automação informática. Controle de versões documentais. De repente, eu tenho que substituir a política por uma nova política, mais moderna. Ou eu tenho que mudar a política porque saiu um regulamento da NPD, né, do calendário dela. Ou então, o meu contrato mudou, eu não tenho mais um aditivo, agora eu tenho uma renovação do contrato, né? Então, eu tenho que controlar as versões dos documentos de uma forma automatizada. Como é que eu destrincho, eu identifico o que é antigo e o que é novo? Por exemplo, palavras-chave que eu posso colocar especificamente, né, para distinguir, né? Principais aplicações, eu segmento por aplicações, eu identifico as aplicações novas, né? Ou eu coloco alguns rastreadores, né, informáticos. Substituição de documentos, né? Na renovação dos contratos, nas novas políticas, no novo DPIA, né? Porque eu substituí o DPIA anterior, ou eu fiz para um novo segmento mais amplo, né? O importante o que que é? É a comunicação que deve ser ampla, porque se eu estou substituindo, eu tenho que dar conhecimento geral, né? E a guarda de evidências. Se eu não guardar evidência de que eu comuniquei amplamente, né? Como é que fica a questão do consentimento, né? Que tem que ser provado que o ônus da prova do consentimento é do controlador. Então, eu tenho que estar atento na substituição de documentos para comunicar amplamente e para guardar evidências. E falando de evidências, né, na prova eletrônica, eu tenho que zelar pela cadeia de custódia. Aquele documento, por exemplo, em que o titular de dados manifestou o consentimento dele, tem que estar íntegro, né? A trajetória de armazenamento ou fluxo daquele termo de consentimento tem que estar muito transparente e segura, né? Se eu preferir ter uma blindagem dupla, nesse caso, seria de bom custo-benefício eu ter uma ata notarial, um documento que tem um custo de tabela, tabelado, de cartório, simples, né? Em que eu registro com fé pública aquela minha organização, os meus templates, o tipo de documento que eu estou usando, né? Então, isso também é admissível como prova. Então, a gente, recapitulando, a gente viu aqui que o leque de documentos está mudando, passou dos documentos básicos para os guias de implantação, né? E eu tenho que agora cuidar não só de ter bons documentos, mas uma boa gestão desses documentos. Era isso que eu tinha preparado, eu fico depois disponível na sessão de respostas e estou passando então aqui para a Carolina. Muito obrigado. Obrigada, Gilberto. Boa tarde a todos. Sou a Carolina Duarte, vou mostrar para vocês um overview do produto Lei Digital,
que ajuda a organização de vocês justamente nesses desafios apresentados aí pelo Dr. Gilberto, né? Apesar de uma ferramenta muito poderosa, o Excel não é de fato um sistema de gestão, né? Ele está muito suscetível a erros humanos, a falhas de versões, enfim, há muitas problemáticas envolvendo um processo tão crítico quanto um processo de compliance e de gestão dos seus documentos. E a LGPD vem fortemente engajando as organizações nesses atendimentos aos requisitos, muito balizados em normas, procedimentos e políticas que envolvam até o pleno domínio da corporação em relação ao que precisa ser feito para atender a legislação. Vocês estão vendo aí a biblioteca de conteúdos, é a principal página da lei digital, tá? É onde, de fato, todas as políticas, e entendamos por políticas um termo genérico, não é necessariamente só política, pode ser um padrão de contrato, um termo aditivo, um comunicado padrão que você queira estabelecer e distribuir para os seus colaboradores, enfim. A lei digital é total agnóstica qual o domínio de conhecimento que você precisa gerir. Né? Aqui a gente tem alguns exemplos. Por padrão, a lei digital ela fornece, além da própria LGPD e a própria LGPD, com alguns itens adicionais para o próprio entendimento dela, né? Além da visão da lei em si, ela agrega alguns valores, algumas classificações, os próprios comentários do Dr. Gilberto, enfim, ela é bem detalhada, destrinchada em relação aos principais assuntos que são tratados dentro do contexto, tá? Além disso, fornecemos também templates padrão, seguindo nessa linha de quais são os principais documentos que você precisa ter em relação ao LGPD. Nós disponibilizamos pela lei digital alguns templates padrão que podem ser customizados para a realidade da sua organização para suportar esses processos de conformidade, né? E a partir desses templates padrão ou até mesmo dos conteúdos de vocês, já tem uma política de segurança pronta, está revisada, está adequada com a realidade da LGPD, está atualizada, está aprovada, quer gerir por dentro da lei digital, vocês podem fazer, ou também podem pegar um template padrão, por exemplo. Poxa, é uma grande novidade ter, por exemplo, esse conceito de co-controlador de dados, né? Contratei um plano de saúde, ele co-controla os dados dos meus colaboradores, como é que eu estabeleço uma minuta, um aditivo, enfim. São diversos os exemplos aqui. Então, como informei, vocês podem criar um documento de vocês a partir de um conteúdo template, ou até mesmo a partir de um conteúdo próprio de vocês, né? Um conteúdo que vocês tenham disponíveis já e já esteja sendo gerido pela organização, tá? A lei digital, ela é um ambiente colaborativo, então, quando você está trabalhando num documento, você pode criar um grupo específico de trabalho, existe essa opção aqui, compartilhar. Esse é um grupo que você consegue identificar persona a persona, pessoa a pessoa, inclusive com qual privilégio de acesso essa pessoa vai interagir com esse conteúdo. É o grupo de trabalho que vai fazer com que essa sua política, esse seu termo, ele de fato seja concretizado e para que então ele possa ser distribuído, né? Então você cria esse grupo de trabalho e esse grupo de trabalho interage sempre com a mesma versão, no mesmo repositório, com controle de acesso, coisa que é muito difícil de você atribuir em outros sistemas, né? Principalmente quando a gente está falando de um trabalho offline. Além de você construir esse grupo de trabalho que colabore para o desenvolvimento dessas suas políticas. Esse grupo também pode ser diretamente mencionado, então, um exemplo aqui, você pode diretamente solicitar que alguém apoie em alguma ação. Nesse exemplo, a gente pode pedir para a Carolina Duarte, pessoa mesma, revisar a edição que foi feita, né? Por exemplo, ou tirar alguma dúvida, enfim. Você pode solicitar apoio pontual
desse grupo de trabalho. Esse comentário que é feito aqui com essa menção é diretamente comunicado para o destinatário, então todo mundo está sempre comunicado das atualizações, das customizações. Essas customizações, além de você reestruturar esse conteúdo todo, há alguns campos aditivos que podem ajudar a distribuir esse conteúdo de uma forma mais assertiva. Se você quiser colocar, por exemplo, uma imagem ilustrativa de algum item, ou se você quiser classificar esse item e atribuir um assunto de interesse, a Módulo já disponibiliza alguns assuntos relacionados à LGPD, que você pode, inclusive, fazer um comparativo com a própria lei, adicionar vídeos e, inclusive, fazer o controle do quão aplicável e qual é a situação de atendimento desse requisito em relação à vida, né, o dia a dia da sua organização. Uma vez feito isso, né, esse documento estando revisto, aprovado, trabalhado, como bem o Dr. Gilberto mencionou, é necessário publicá-lo, né? Você precisa ter versões, você precisa saber, você precisa empacotar para poder distribuir de forma assertiva isso para quem sejam os destinatários desse conteúdo, seja para conhecimento ou seja, inclusive para anuência. Né? E uma vez esse conteúdo publicado, ele pode participar de outros fluxos dentro do contexto da lei digital. Um deles é aqui, nessa visão de multiconteúdo, né? A gente estava vendo um conteúdo isoladamente, mas você pode fazer um comparativo entre conteúdos nessa visão. Então, por exemplo, a título de exemplo aqui, nós temos a LGPD e a política corporativa que nós criamos aqui para essa fictícia. Você pode comparar um com o outro, como, por exemplo, em que requisitos cada um desses documentos trata o consentimento, né? Quando que eu vou exigir, como que eu vou exigir. Então, você pode aplicar filtros aqui, por exemplo, a LGPD trata em 19 itens do seu conteúdo, ela fala sobre consentimento. Já na sua política corporativa, você está tratando consentimento num item específico, né? E, além disso, vocês também conseguem acompanhar toda a situação do andamento do seu projeto de compliance. Então, por exemplo, quais são os itens que são aplicáveis dentro desse contexto? A lei digital mostra para você. Quais eu estou atendendo parcialmente? A lei digital mostra para você e você consegue fazer o acompanhamento não só da distribuição desse conteúdo, como também do processo de conformidade dele. Um outro fluxo, né? Uma vez esse conteúdo finalizado, você pode distribuí-lo para somente leitura, para as pessoas terem acesso e conhecerem essa sua política, essa sua norma, mas há casos em que é necessário que se tenha um feedback, né? Algo que você saiba, você tenha uma ação dessas pessoas te indicando que elas leram e reconhecem o teor daquele conteúdo. É o que nós chamamos de processo da atestação. No processo da atestação, além das pessoas receberem esse conteúdo, elas também são submetidas a um processo de reconhecimento desse conteúdo. Então, você define um escopo, né? Estabelece quem vai participar, você pode fazer documento a documento, ou se forem grupos idênticos dentre documentos, você pode fazer uma solicitação de atestação em massa também, tá? Com diversos documentos. Você define quem é o escopo desse conteúdo, dessa atestação, define um prazo para ela e a lei digital dispara esse fluxo de atestação. Essas pessoas que são destinatários dessa atestação são comunicadas, recebem um e-mail similar a esse aqui. E qual é o processo? Um processo muito simples. Quanto mais simples for um processo, mais fácil você engajar os seus colaboradores e seus fornecedores, né? Então, o seu destinatário recebe um e-mail como esse, acessa esse link e nesse link ele tem disponível todo o conteúdo para ele, de fato, ler, reconhecer o seu teor e te submeter uma resposta, um reconhecimento assertivo de que ele leu e que tem
total anuência desse conteúdo. Isso é importante porque isso gera uma evidência de que você não só distribuiu aquela norma, aquela política ou aquele procedimento, como também você consegue ter a gestão de todo o processo de como isso foi feito. Aqui na gerência de atestações, você consegue acompanhar quem atestou, quando atestou, quem que está pendente. Você consegue submeter novas pessoas ao processo de atestação. Você tem todo o controle. Se todo mundo atestar, a plataforma ela automaticamente ela vai concluir o processo para você, senão ela vai te dar um alerta de prazo expirado, tudo sendo comunicado entre todos os partícipes desse fluxo. E para finalizar, além de você ter todo o poder da gestão desse conteúdo, da distribuição desse conteúdo e até do retorno de uma atestação desse conteúdo, você também tem a seção de relatórios da lei digital. Quer distribuir o resultado de um trabalho para os stakeholders, que não necessariamente têm acesso à lei digital, a agência reguladora solicitou algum parecer do processo que você está executando, você pode gerar um relatório que pode contemplar um ou N documentos, altamente customizável, então você pode indicar, inclusive, quais são os itens que você quer que apareça, por exemplo, né, se você quer determinado tipo de informação ou não, se você quer um filtro aplicável, só o que trata de segurança e defesa, por exemplo. Enfim, estabeleça o que você espera como resultado, que a lei digital gera o relatório completo para você. Tá? Nesse relatório, você pode ter todas as informações de toda a vida daquele conteúdo, incluindo o próprio conteúdo. Aqui, por exemplo, a gente tem a própria LGPD. Nesse escopo, nós colocamos também a política uma política que nós customizamos, a política que eu estava mostrando para vocês, a política corporativa, e além disso, se um documento estiver num processo de atestação, você também consegue corroborar para a sua audiência que esse determinado documento está num processo de atestação e que tem esses status, né? Que, por exemplo, uma pessoa das 5 necessárias para reconhecer esse conteúdo, elas também estão pendentes, uma já aceitou, você consegue distribuir todas as informações presentes na lei digital de forma não necessariamente através da sua interface. Agora eu passo para o Alexandre Lira, que vai falar um pouquinho sobre a automatização de planilhas para vocês. Muito boa noite a todos, parabéns por dedicar esse tempo para bater um papo conosco em relação a esse desafio que é automatizar todo o processo, desde o início do mapeamento, do levantamento, da preparação, até o processo mesmo do dia a dia no atendimento à LGPD. Eu vou falar um pouco sobre esse tema de como automatizar a planilha. A gente sabe que planilha Excel é muito bem-vinda, a gente utiliza a planilha no nosso dia a dia, mas a gente sabe das fragilidades que tem em certas ocasiões para atendimento de grandes volumes, de automatização, de alertas, de integração, que é necessário para o atendimento à LGPD. Eu vou dizer aqui alguns exemplos em relação a isso. E a gente, na verdade, tenta combater essa idiosincrasia de achar que tudo vai ser resolvido, então, por planilha Excel. Eu me lembro que, no começo da minha trajetória na Módulo, depois do meu primeiro projeto foi em 98, nas eleições, o segundo foi na Caixa Econômica, a gente tinha mais ou menos umas 30 pessoas fazendo análise de risco em todas as localidades do Brasil, no escritório, em agência da Caixa, etc. E depois a gente tinha que juntar aquele calhamaço todo de informação numa planilha Excel. E aí a gente levou nada mais, nada menos que 30 dias para consolidar todas as informações das 30 pessoas, por exemplo, na questão da padronização, nomenclatura, integração e assim sucessivamente. Então, realmente, a gente tem limites em relação a essas atividades com planilha Excel. E aí, a gente, na verdade,
a planilha Excel é um dos elementos, porque se você for parar para pensar, se você não tem um processo automatizado, você tem parte da sua informação em planilha Excel, parte da sua informação em correio eletrônico e outra parte, por exemplo, em repositórios, em pastas, na rede, etc. Então, imagina o Deus nos acuda, que é para achar essas informações todas, para, por exemplo, subsidiar um relatório para prestar conta, por exemplo, à alta gestão e assim sucessivamente. Então, realmente, isso fica um grande desafio fazer esse tipo de coisa por planilha eletrônica. Então, a gente, na verdade, vai falar aqui um pouco sobre como automatizar, já que existem vários clientes que chegam na Módulo, batem a porta da Módulo e falam o seguinte: olha, já fiz um mapeamento, inclusive com o escritório de advocacia, e eles me entregaram um monte de planilha Excel, e eu não sei agora o que fazer com esse tanto de planilha Excel, com as informações do mapeamento, do plano de ação, como é que eu vou controlar isso tudo? E a gente tem, então, essa metodologia e a possibilidade de aproveitar tudo aquilo que foi feito em relação a esse mapeamento e foi entregue em planilha Excel, um documento do Word, em PDF e assim sucessivamente. E a gente sabe da dificuldade. Tanto que eu trago aqui para vocês um caso que foi bastante emblemático em relação à planilha Excel, justamente essa reportagem do Reino Unido, dizendo que por que usar a planilha, por exemplo, fez com que os resultados da Covid-19 fossem perdidos. E aí a gente tem, por exemplo, cerca de 16 mil subnotificações de pessoas que tiveram realmente a Covid, justamente por erro de planilha Excel, de versionamento de planilha antiga, enfim. Logicamente que tem um lado humano em relação a isso, por isso que a gente traz as dificuldades todas que a gente encontra sempre quando vai utilizar a planilha Excel. Porque a planilha, por exemplo, não te auxilia na gestão de prazos, nos alertas, tanto alerta automático na tela, quanto disparo automático cobrando as pessoas, por exemplo, de um prazo a ser findado, e assim sucessivamente. Então, existem vários problemas, como que não tem controle de erros a planilha, a fraca colaboração, consome tempo, ou até mesmo é difícil usar, não é fácil usar, porque tem lá fórmulas, automação e assim sucessivamente. Então, a gente justamente traz uma oportunidade de pegar tudo que foi feito em planilha, e-mail, documento, etc., e automatizar para dentro do nosso software, que na verdade é uma solução com diversas características, features de gestão, de controle, de coleta, de automação, que compõe, então, o grande universo das soluções da Módulo em relação ao atendimento LGPD. Solução essa que, inclusive, está figurando lá no relatório de 2021 de fornecedores, de soluções de fornecedores do IAPP. IAPP é um grande meio de troca de informações entre profissionais de privacidade e proteção de dados, e a LGPD, então, está figurando, LGPD Manager, então, está figurando nesse reporte. Bom, para começar, então, o nosso papo, é justamente entender aonde que se utiliza dessa automação. Então, por exemplo, existe o projeto de preparação, que muitos já passaram por ele, de preparação, de mapeamento, etc., gerando várias planilhas. E agora tem o processo de atendimento, que é o dia a dia do DPO, do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, por exemplo, que precisa lidar com informações, e aí, realmente, por planilha Excel, há de se convir que não é possível. Aí a gente vai informar alguns exemplos em relação a isso. Então, na preparação, a gente tem o universo todo desse inventário que é estabelecido no mapeamento. Então, lá são os sistemas de suporte de dados, que são lá inventariados, precisam ser inventariados, eu preciso saber, por exemplo, quais são os sistemas que tratam dados sensíveis, quais são os sistemas, por exemplo, que tratam dados de idosos, e, dependendo da situação, eu preciso implementar controles para garantir a proteção desses dados, por exemplo. O mapeamento de todas as áreas, todos os departamentos, todos os envolvidos, diretamente e indiretamente, no atendimento à LGPD. Também os seus processos, a gente identifica isso, o inventário dos processos que permeiam em diversas áreas, ou então as partes relacionadas, ou seja, seus fornecedores, os controladores de dados pessoais,
e operadores de dados pessoais que a gente precisa entender, precisa saber como é que essas entidades, por exemplo, estão tratando os nossos dados pessoais, quer dizer, os dados pessoais dos nossos titulares, por exemplo, né? Também o inventário de tudo quanto é controle de segurança. Imagina fazer isso tudo por planilha Excel e acompanhar, monitorar efetivamente a adoção desses controles. Todo o plano de ação, imagina você controlar o plano de ação por planilha, sendo que você não alerta, se eu tiver, por exemplo, há 5 dias de findar um prazo, eu preciso ser alertado automaticamente, eu não preciso ter que entrar na planilha Excel para ver esse tipo de situação, por exemplo, ou então diversos documentos, inclusive foi reforçado muito bem pela plataforma documental que o Dr. Gilberto apontou. Além disso, o inventário dos itens aplicáveis da lei. Então, pela lei digital, eu verifico lá quais são aqueles itens, artigos, incisos, parágrafos, alíneas, por exemplo, que são aplicáveis ao meu universo, ao meu negócio. Por exemplo, e o inventário também dessa tabela de temporalidade desses dados todos que eu preciso resguardar por força de lei, ou simplesmente eliminar, se caso for. Então, esse universo todo no inventário. Isso tudo na preparação. E aí a coisa começa a ficar mais nebulosa quando se trata do processo de atendimento, ou seja, o dia a dia do DPO, que, por exemplo, tem uma tarefa, um desafio de gestão, que é atender rapidamente o titular, mesmo porque eu tenho lá até 15 dias para responder a ele, se ele tiver alguma dúvida, se ele fizer alguma solicitação, se ele exercer seu direito, por exemplo, contido lá na lei, onde, se ele solicitar alguma coisa, ou até mesmo judicializar alguma solicitação, eu tenho que dar a resposta rápida para esse tipo de solicitação. Outra coisa que até o Dr. Gilberto ressaltou, que é o Privacy by Design. Imagina eu controlar por planilha toda a iniciativa de projetos, seja a implementação de um novo sistema, seja a adoção de um programa de marketing, por exemplo, ou de um programa de treinamento, enfim, para saber se está contemplada a privacidade nesse projeto ou não. Então, controlar isso por planilha realmente é um trabalho hercúleo. Além disso, fazer essas diversas integrações. Ou seja, como é que eu integro informação com planilha Excel? É impossível, difícil pra caramba. Então, realmente, a gestão requer, a automatização requer justamente esse controle. Os controles também de segurança da informação, de proteção de dados, quer dizer, eu monitorar efetivamente esses controles e, além disso, gerar relatório. Imagina vocês reunir tudo que é informação em planilha, em e-mail, em repositório, para fazer um DPIA, que a gente sabe que o DPIA, por exemplo, não é o ambiente todo de proteção de dados e privacidade. É só no contexto, por exemplo, que foi uma ocorrência. Então, se alguém solicitar algum DPIA, eu vou ter um trabalho muito grande em relação a montar esse DPIA. Então, com um simples clique de um botão no LGPD Manager, isso é bem facilitado. Outra coisa, se você faz transferência internacional também, fazer isso tudo por planilha é bem custoso. Além disso, se você receber alguma intimação, algum ofício de alguma entidade, por exemplo, falando sobre e solicitando informações sobre dados pessoais e o programa de privacidade de dados pessoais, como é que você vai se virar com planilha, por exemplo. E para finalizar esse processo, logicamente que não se estende aí, mas esse processo de gestão no atendimento à LGPD, se você tem, por exemplo, a possibilidade de integrar seu DLP, ou seja, qualquer perda de dados informado pelo seu sistema de DLP, se estiver integrado com o sistema, logicamente você não vai conseguir fazer isso por planilha Excel. Então, já caminhando para o meio, para o final da minha apresentação, como é que eu automatizo isso tudo? Ou seja, como é que eu faço com que, em posse de diversas planilhas, eu vou automatizar no software, no LGPD Manager da Módulo, por exemplo? Então, eu pego aqui um dos repositórios da NPD, até o Dr. Gilberto falou dos guias, um dos documentos da NPD, justamente lá no universo desses guias todos, exemplos de planilha. Esse é um exemplo de planilha que eles adotam, que eles recomendam, que é o inventário de dados pessoais, por exemplo. Então, se eu peguei só um exemplo, mas tem diversos exemplos na internet de planilhas, inclusive já preenchida
com informações fictícias, como é que eu pego esse universo todo e automatizo? Porque justamente isso é que precisa fazer. E aí, então, a gente tem a possibilidade de pegar essa planilha Excel e montar, você vê que isso aqui é a cara do Risk Manager, do LGPD Manager, e montar essa planilha justamente com os campos que vocês receberam. Então, por exemplo, se eu tenho uma planilha com certos campos que não tem no LGPD Manager, isso é fácil configurar sem uma linha de código. É parametrização ao invés de configuração e customização. Então, eu pego essas informações que estão na planilha, entendo a metodologia, faço uma preparação no LGPD Manager e aí importo essas informações diretamente no site, no sistema. Aqui é um exemplo, então, eu tenho a possibilidade de importar esses eventos, ou seja, eu exporto o modelo, preparo essa planilha que eu tenho nesse modelo, depois importo esse modelo, então, essas informações dessas planilhas, então, para dentro do LGPD Manager. Então, aqui, ó, template de inventário de dados pessoais, eu procuro, faço uma carga, inclusive valido para ver se está ok ou não, aqui tem uma informação de validação que não está ok, faço a validação e aí importo esses eventos automaticamente, sem precisar ter um momento, uma hora sequer de investimento para popular essa informação manualmente, por exemplo. Uma outra forma bem rápida e automática para fazer esse tipo de importação é criar uma tarefa de integração, por exemplo, que eu vou pegar um XML a partir de uma planilha Excel, uma informação qualquer, e aí disparar automaticamente essa integração rápida e fácil, que aí eu já consigo verificar todas as informações. E aí, com isso, já indo para o final da apresentação, e com isso eu disparar todos os diversos painéis de controle que o LGPD Manager possui. Aqui é o inventário daquilo tudo que eu exemplifiquei, sistemas, áreas de negócio, plano de ação, as ocorrências, etc. Enfim, num grande painel para controlar tudo, ou seja, numa página só o DPO vai ter tudo em suas mãos, por exemplo. E também, por exemplo, gerar um gráfico, que é importante eu saber dessa ligação toda de área, processo, sistema, operador, itens da lei, tudo, então, interligado para eu saber, por exemplo, se eu tiver alguma ocorrência nesse nó aqui, que no exemplo é RH, eu saber qual é a extensão do problema e acionar meu time de proteção de dados e resposta, por exemplo. Ou então, plano de ação. Se eu quiser colocar aqui um alerta, ó, eu quero alertar os responsáveis a 5 dias de findar um prazo, então eu faço isso pelo plano de ação, ou então receber automaticamente essas ocorrências. Imagina controlar a ocorrência com planilha Excel. Um sujeito vai lá na porta da empresa, faz uma solicitação, o titular faz uma solicitação, alguém do protocolo vai pegar essa informação, vai mandar um e-mail para o fulano não vai saber qual é a área que manda, se é para o jurídico, se é para TI, se é para a área de compliance ou justamente para o DPO. E depois ele vai colocar na planilha e vai controlar a resposta, enfim, realmente é muito difícil. Então, se eu tiver integrações dessas ocorrências todas, seja por e-mail, que alguém manda para o DPO, @empresa, seja por um Fale Conosco, ou seja por qualquer outro tipo de canal de entrada, a gente faz com que canalize, então, justamente no LGPD Manager. E para finalizar, o painel de controle do DPO, para ele controlar isso tudo. Ao invés dele controlar por planilha, controle, então, na sua tela do notebook, na sua tela do seu smartphone ou do seu tablet, por exemplo, é isso que a gente pretende. É um exemplo, para finalizar, o último slide, para falar sobre essa integração, que a gente pode pegar o seu DLP, que é a prevenção de perda de dados, e integrar com o software LGPD Manager da Moto. Então é isso, pessoal, isso é o que eu gostaria de falar. Exorto a todos vocês de utilizarem o chat para justamente falar e colocar suas solicitações, suas dúvidas e considerações, ok? Passo agora, então, a bola para o Fernando. Aí, Fernando, é contigo. Boa noite, pessoal. Bom, muito obrigado a todos. Procurar ser bastante objetivo, né?
esse tema LGPD e planilha fala de duas coisas que eu gosto e uso muito, né, e trato muito no meu dia a dia, que é LGPD e planilha. Eu, em 1986, eu comecei a dar aula de planilha, boa parte da audiência nossa aqui não era nem nascida, planilha SuperCalc 3, que era uma planilha de 8 bits. Quando os computadores foram para 16 bits, a SuperCalc 3 não existia mais. Mas a nossa visão com relação a LGPD e planilhas é que atender a LGPD é um elemento complexo, né? Os amigos advogados dizem que a LGPD é a norma mais abrangente, ou uma das mais abrangentes que tem no Brasil. Ela se aplica a todo cidadão e se aplica também a praticamente todas as empresas, né? Se a gente arredondar, vai chegar a 100% das empresas às quais a LGPD se aplica, que faz algum tipo de tratamento de dados. Até agora eu não achei nenhum caso assim que a empresa não tratasse dados pessoais, a não ser que fosse uma empresa individual, mas é importante, se a empresa tem clientes que faz atendimento e tem funcionários, ela de alguma forma vai tratar dados pessoais de forma maior ou menor. E a visão de planilhas, né? Obviamente todos nós usamos planilhas o tempo todo, e sempre que surge um desafio, a planilha começa a abrir. Eu acho que a planilha realmente é excelente, eu gosto muito, ou seja, eu comecei minha vida dando aula de planilhas em vários lugares, porque as pessoas não tinham nem computador, e quando descobriram as planilhas ficavam maravilhadas, que as contas realmente eram feitas ou na mão ou numa calculadora, e depois era feita uma planilha com régua e lápis, e os números eram transcritos para ali. Então, a gente pensa muito, né, nessa questão que sempre que aparece um desafio, e eu faço isso sempre, eu jogo para a planilha, apareceu um problema, uma conta, uma concorrência, um desafio, uma comparação entre dois elementos. Só que a planilha ela é boa para você começar, mas chega uma hora realmente que ela fica inviável, ou seja, ela não tem uma série de elementos que você precisa. Nós procuramos realmente identificar quais são esses elementos para que nós possamos conversar com os nossos clientes, né? E essa tabela aqui é uma tabela antiga que eu tenho, sempre comparando o uso de planilhas, principalmente para projetos de controles, né? Então, planilha não tem segurança. Consolidar a planilha, o Lira contou uma história aí, demorou-se 30 dias para consolidar a planilha. Eu acho que tem 2 pontos com relação a isso. Primeiro, você consolida e não sabe no final se o número ficou certo ou não. Existe uma dificuldade muito grande. E tem empresas que se tornaram refém de planilha. Nós conhecemos no dia a dia, a gente sempre fala sobre isso, diversas empresas que realmente se tornaram reféns de planilha. E também, né, é importante para você ter, ou seja, o seu trabalho feito, entender o que está sendo feito ali. Eu não tenho dúvida, né, que cada um de nós e as equipes que trabalham pode fazer coisa melhor com a sua inteligência do que ficar descobrindo qual é a macro mais adequada, como você cruza o dado, e depois de um pouco tempo mostrar que todas as suas teses são destruídas porque aquela planilha teve uma mudança, colocaram mais uma coluna, mudaram o tipo de moeda, inverteram um determinado dado, fizeram um preenchimento errado, botaram ponto no lugar de vírgula. Então é muito complexo mesmo, ou seja, a planilha, você não consegue ter rastreabilidade, auditabilidade, gestão de datas e prazos. Para a prestação de contas, né, a confiabilidade é baixa, porque como é que você presta conta se você não tem rastreabilidade, não consegue garantir que aquele valor é aquele valor mesmo? Você não consegue controlar a versão, né? Eu vou fazer um documento numa planilha, como é que eu consolido, controlo o versionamento? Como que eu bato consistência em planilha? Você tem que fazer um trabalho extremamente artesanal e que só vai servir para aquele momento, né? Como que você atesta, extrai para um Data Analytics, né? Que é muito comum o seguinte, eu vou criar uma linha aqui de um processo de tratamento de dados. Aí eu vejo, esse processo está em que área? Aí coloca a área. A área, basicamente, é uma célula mesmo, é o nome da área. Quem é o responsável? Bota o nome do responsável. E quais são os sistemas que esse processo utiliza? Aí você tem uma série de sistemas lá vinculados àquele processo. Aí você vai fazendo um monte de pergunta e depois você precisa fazer um outro cruzamento, né? Os pontos focais estão relacionados a que áreas? Os pontos focais, qual sistema que é utilizado em qual área? Então, quando você começa a cruzar todos esses elementos, você começa a ver realmente que chega uma hora que bate o limite, né? Então, eu procurei trazer para vocês aqui, primeiro, uma visão de processo, né? Porque aí expande muitas vezes uma confusão, porque se você tem os seus negócios mapeados por processos, beleza, ou seja, uma visão de processo no Visage, ou utilizando BPMN. Ô, Olímpio, quanto tempo, irmão? Tudo bem?
Então a questão das planilhas, a gente tem o desafio também quando a gente quer integrar com o processo, porque eu vejo BPMN, que é uma coisa realmente de bastante alto nível. Se você já tem os processos, ótimo, você já conhece os processos, já tem mapeados, e você vai colocar ali, casar o seu processo de negócio com os processos de tratamento de dados. É uma coisa que até pode dar certo. Mas aí, se você vai começar a mapear processo para fazer o projeto, isso aí realmente aumenta um pouco a complexidade, o custo. E se você ainda vai cruzar com planilhas e processos, você pode até exportar um processo para a planilha, mas eles não vão casar muito bem, né? A planilha não tem fluxo. Então, você começa a ter um conjunto aí de dificuldades. Eu gosto muito e acho que quem vai fazer projetos de LGPD tem que olhar para as 3 linhas de defesa do IA, né, que é o Instituto dos Auditores Internos, né, tem um capítulo bem forte aqui no Brasil. É um processo que você pode ter certeza, quem é de governo, por exemplo, CGU, TCU, utilizam 3 linhas de defesa, o próprio Instrução Normativa Complementar número 1 também utiliza, as empresas privadas todas, CVM, a B3, ou seja, usa esse modelo, né, que considera que você tem 3 linhas de defesa. A primeira linha de defesa são as pessoas, são as operações, né, são os negócios, é o atendimento ao cliente, é a linha de produção. A segunda linha são as estruturas de controle, né, controles internos e as áreas que fazem o monitoramento, segurança, está aí também. E a terceira linha é a auditoria interna, que inclusive deve ser segregada desses 2 elementos. Então, a primeira e a segunda linha é feita por áreas de gestão, a terceira linha de defesa precisa ser independente, né? Várias vezes ela é segregada, e aí, a partir daí, você tem a governança e as agências reguladoras, né? E o pessoal que está do lado de fora. Eu acho interessante com relação ao LGPD, porque é importante que você tenha uma primeira linha de defesa forte. Se você é um hospital, o pessoal do atendimento lá da emergência precisa saber o mínimo de LGPD, né? Porque senão você não vai ter ferramenta, planilha, processo, recurso, treinamento que você consiga realmente implementar a LGPD. Então, as pessoas são essenciais dentro desse processo. E a pessoa, quando você pega a planilha feita por uma pessoa, uma planilha com alguma complexidade e dá para outra, a dificuldade é muito grande de entendimento. Então, você precisa ter interface, que seja uma interface simples, né, para você poder atender a LGPD. Então, um projeto de LGPD, essencialmente, né, você vai pegar os conteúdos, os desafios, as normas, a própria LGPD, as resoluções da ANPD, as resoluções das agências reguladoras, né? Tribunal de Contas já fez alguma coisa, a Anatel já fez alguma coisa, as agências ligadas à saúde também já falaram sobre o assunto LGPD. Então, você vai pegar esses conteúdos, como é que você organiza, como é que você guarda, é o que a Carol falou. Você vai ter uma série de inventários, inventário de áreas, inventário de processos, inventários de elementos da lei, inventários de sistemas, inventário de terceiros, prestadores de serviço, de pessoas internas que são mais ou menos relevantes, inventário das atividades que você precisa fazer. Então, você precisa administrar uma série de inventários. Você vai ter os assessments em cima desses inventários, né? Avaliar o sistema, qual é o grau de exposição dele para a LGPD, qual o volume de dados, vai montar um plano de ação. A partir daí, você vai ter uma série de políticas, e políticas sem engajamento realmente não é efetivo, você vai ter que engajar as pessoas nessas políticas. Aí você vai gerar os processos do DPO e vai ter as ferramentas do DPO. Olha, eu realmente acho que algum desses momentos aí você vai ter que automatizar, você vai ter que largar das suas planilhas. Os inventários é legal, quando você começa o acesso, você pega um elemento de uma dimensão e já começa a colocar a segunda dimensão. Quando você coloca o plano de ação, você começa a fazer uma ligação aí de tempo e espaço. Quando vai fazer as políticas, você tem que ter o monitoramento, né, do engajamento e da adesão daquelas políticas e assim por diante. Então, o projeto de LGPD, sendo visto dessa forma, você vai ter realmente que entender, porque quando chega no final, né, o que é o pulo da ferramenta do DPO para o conteúdo de volta? É o Privacy by Design. Ou seja, você tem que ter um modelo que é cíclico, né, como se fossem sprints que você tem, porque você faz o projeto, quando termina o projeto, começa o processo. E é um processo para sempre, a LGPD é para sempre. Então, isso precisa ser contínuo. Quando é que você volta de novo no início? Quando você vai fazer o Privacy by Design. Então, em algum desses momentos, você tem que decidir por automatizar. Porque realmente, né, se você não é uma empresa muito pequena que trata muito poucos dados, a própria complexidade desse processo vai te engolir. Então, você precisa dar essa orientação. Eu peguei um projeto aqui,
de uma empresa que tem mais ou menos 1.500 funcionários. Desses 1.500 funcionários, essa é uma empresa que não tem filiais, ela é uma sede e um complexo industrial, na verdade, 2 complexos industriais, mas um é 90%. Então, é isso essa empresa. Não é uma empresa que faz B2C, é uma empresa totalmente B2B. Isso é o número real do projeto, tá? Se alguém quiser, eu mostro como é que a gente calcula isso. Nós temos esses cálculos aí com bastante precisão. Então, a LGPD tem 478 tópicos. E nós organizamos esses 478 tópicos em 27 assuntos, tá? Dados sensíveis, legítimo interesse, regulação, são 27 assuntos. Daí, nessa empresa, 101 pessoas participaram, respondendo, ajudando a fazer consolidação e assim por diante. Nós aplicamos 170 controles do SIS, não tinha lançado, na época, ainda a versão 8, nós fizemos a versão 7.1. Nós também analisamos 107 áreas, tá? No organograma deles tem 107 áreas. Essas 107 áreas cruzadas, né, matricialmente com 112 processos, 121 sistemas e suportes. Aí sistema a gente considera tudo que é usado para tratamento de dados, tá? O WhatsApp entra, o sistema do plano de saúde entra, ou seja, não são só os sistemas fornecidos pela TI, tá? Todo sistema que trata dado pessoal, ele entra aí dentro. Foram analisados 36 terceiros, mas isso aí vai multiplicar, porque eles têm muitos fornecedores, eles precisam ser analisados, isso aí é essencial. Foram analisados de forma amostral 66 ativos de TI, isso dá um total de 438 ativos, é uma soma aí dos ativos, e no plano de ação foram 914 atividades, e dessas 914 já foram implementadas 564. Isso é um projeto de LGPD numa empresa extremamente exigente, formada por engenheiros bem capacitados, e que fazem a cobrança no dia a dia. E a gente enxerga realmente que esse aí é um projeto de bom nível. Quando você olha isso, como é que eu administro isso com planilha? Esse é o primeiro ponto, porque, na verdade, a planilha não é o volume, não é. Isso aí é uma visão de uma dimensão. Vamos colocar a segunda dimensão, são os atributos de cada um desses elementos. Ou seja, cada um dos 478 tópicos da LGPD tem 12 atributos. Responsável, cruzamento com o GDPR, o tipo do assunto, se está implementado ou não está implementado. Cada um dos 101 pontos focais ele tem 27 atributos. Qual é a área dele, qual é o e-mail, qual o nome, e o nome vinculado ao e-mail, qual o login da rede. São as pessoas que estão ali dentro desse processo. Cada um dos controles do SIS também tem 31 atributos de classificação. Aí você pega aqui, vamos dar um salto. Processo tem 78 atributos. Hipótese de tratamento, ciclo de vida, quais são as áreas que estão ligadas a ele. Aí você pega também os sistemas de suporte, 99 atributos. Aí tem ali qual é o hardware, se está em nuvem, se a administração é por um operador. Então você tem vários atributos, e quando a gente multiplica isso aí, quem tem cabeça de planilha, né, vamos ajudar aqui, vamos fazer a análise da cabeça de planilha. Ó, isso aí vai dar 3.134 linhas por 489 colunas, ou seja, o tarado da planilha já olha isso aí, já quer isso aí de qualquer maneira, que vai dar 116.878 células. Nota que isso eu estou falando dentro de um modelo estático, né? Ou seja, nós já jogamos para duas dimensões, mas esse processo, como é que a gente atualiza esses dados aí? Ó, mudou uma área com a outra. Nota que eu não entrei ainda na ferramenta do DPO, estou falando só do inventário, hein? E esse é um desafio dessa organização. Felizmente, esse processo está todo automatizadinho, e a gente consegue administrar esse processo. Como é que gera relatórios, hein? Ainda não cheguei no DPIA, eu vou chegar no DPIA para a gente poder falar do relatório de impacto, para a gente poder falar sobre esse assunto aqui. Então, legal. Então, olha, eu falei para vocês, o primeiro desafio é o que a gente chama de inventário, o segundo desafio são os atributos do inventário, o terceiro desafio é exatamente você tratar e atualizar esses dados dinamicamente, né? Como é que você atualiza 3.134 linhas que estão de pessoas diferentes? Porque quando você pega aqui a área, 107 áreas, a relação entre áreas e atributos, ela é 1 para 1, 1 para 2 ou 1 para 3. Então, você tem várias pessoas. Só que uma questão das pessoas na planilha. Quando você bota o nome da pessoa na planilha, você reduziu a pessoa a uma célula. Porque aquela pessoa ela precisa ser um nome, precisa ser um e-mail, precisa ser um login, precisa ter controle de acesso e também precisa estar no seu AD.
né? Precisa estar no seu sistema de controle, até para você ter rastreabilidade, auditabilidade, controle de versionamento, atestação e assim por diante. Bom, e então aí vem a primeira história de horror. Só que não é só isso. Esses elementos são todos correlacionados. Você precisa correlacionar os elementos. Você tem uma área, quais são os temas da LGPD que se aplicam a essa área? Quais são os fornecedores dessa área? Quais são os contratos dessa área? Quais são os processos que estão ligados a ela? Quais são os sistemas que ela usa? Quais são as pessoas que estão ligadas? Qual o tipo de titular que ela administra? Ela administra que tipo de titular? Cliente, funcionário, visitante, pessoas que estão sendo filmadas. Então, esses elementos, nota que aqui, a gente, quando coloca a planilha Excel, é duplo o horror, porque realmente isso aqui planilha Excel não faz, tá? Ela não faz, isso é um modelo matemático, né? Que é aqueles que não conhecem, chamado grafo. E, na verdade, o objetivo não é mostrar esse monte de linha. Isso aqui é um subconjunto de um projeto, tá? Não é mostrar esse monte de linha. O objetivo que a gente tem aqui é mostrar para vocês que quando você vai fazer uma consulta dessa, você faz por filtro, mas você mostra toda a ligação. O marketing está ligado a quê? O marketing está ligado ao inbound, está ligado ali ao CRM, está ligado às redes sociais, está ligado ao atendimento ao consumidor. Então, você tem todos os elementos aqui que vão estar ligados a cada um desses processos. E você enxerga a LGPD, vamos dizer, isso aqui é a interseção entre a LGPD e o seu negócio. Uma coisa interessante que tem acontecido é que alguns clientes aproveitam que tem isso aqui e falam, vem cá, eu posso fazer o meu projeto de ESG dessa forma? Pode. Posso criar meu protocolo Covid em cima deste modelo? Porque isso aqui são vínculos de negócio, tá? Não tem nada aqui que não seja negócio, a não ser o alinhamento entre os temas da LGPD e cada um dos assuntos. Bom, nota que nós falamos anteriormente da gestão do inventário. Vamos falar da ferramenta do DPO. Aqui, realmente, quando você começa... O DPO precisa ter indicadores, né? O Lira mostrou ali as chamadas no DLP. Quantas chamadas do DLP você tem? Quantos titulares fizeram solicitação de requisito? Quantos clientes pediram alguma coisa? Quantas prestações de conta você teve que fazer? O que a agência reguladora pediu? São indicadores do DPO. Você tem também o atendimento ao titular, né? O famoso lá, artigo 9, artigo 18, que é o tratamento de dados do atendimento ao titular. A gestão de incidentes, que, na verdade, eu sempre coloco um parênteses, que a gestão de incidentes deve ser considerada como uma gestão de ocorrências. O Privacy by Design, o Privacy by Default, que é exatamente o elemento... O Privacy by Design by Default é, às vezes, esquecido, né? Mas ele é essencial. Se você vai fazer um sistema novo, um recurso novo num sistema, uma campanha de comunicação, se você vai criar um novo departamento, criar uma nova filial, adquirir uma empresa, você precisa aplicar o Privacy by Design. E o Privacy by Design nada mais é do que você voltar, dar mais uma volta, dar mais um giro no seu ciclo. A gestão de inventários, essencialmente é o que eu falei ali anteriormente. Gestão de consentimento, incluindo cookies, né? Registro de tratamento, artigo 37. Relatório de impacto. Vamos falar um pouquinho de relatório de impacto. O relatório de impacto, normalmente, você pode até usar, tá? Por exemplo, você classificou uma base como legítimo interesse, e normalmente, quando uma base é classificada como legítimo interesse, ela é bem importante para a empresa, tá? Porque se ela não for muito importante, você descarta ela, se ela ficar só com a classificação legítimo interesse. Você não vai querer mais usar aquilo ali dentro do novo mundo. Ou então você pode descartar uma parte da sua base. Existe até formas, né, de você considerar que cada titular ali apresenta um risco para a LGPD, e risco acima de tal você considera que é zero risco, risco intermediário é o risco que você vai tomar de acordo com o seu apetite de risco, e risco abaixo de tal valor, você fala, risco acima de tal valor, você fala, não, eu vou descartar essa base de conhecimento, esse conjunto de titulares. A transferência internacional tem que registrar, e aqui na transferência internacional tem mais uma variável que nós não falamos no anterior, que é o país, né? Ou seja, cada transferência internacional que você faz, você tem que respeitar a legislação de outros países. Aí você tem o LIA, né, que é o Assessment de Legítimo Interesse, essencial para bases que sejam bem relevantes, a gestão das políticas e o processo de governança. Olha, quando você chegou aqui, você precisa automatizar, você tem que automatizar, você já está na versão, você saiu do projeto e entrou no processo. Isso aqui tudo é para sempre e com certeza vão surgir mais coisas. Dependendo, porque a CVM vai fazer exigências, B3 vai fazer exigências, isso vai se integrar. Nota que é o seguinte, a lei de proteção de dados não é uma lei de segurança da informação, não é uma lei cibernética, ela é uma lei de direitos e de direitos fundamentais, é um direito que entrou agora na Constituição, que é o direito à proteção de dados.
cada pessoa tem o direito que quem usar o dado dela é obrigado a fazer a proteção. Bom, para concluir aqui, quais são os desafios, né, da LGPD? Prestação de contas, gestão, correlacionamento, né, correlacionamento de dados, atendimento aos titulares, gestão de políticas, ter auditabilidade, isso é essencial. Tá? O seu projeto ele pode ter problemas sérios se você não conseguir prestar contas e ter auditabilidade, rastreabilidade, versionamento. Isso é um ponto bem importante que eu acho que, tipo assim, numa fase 2.0 da LGPD, esse é um tema importante para estar na sua mesa. Gestão de incidentes, tá? Lembrando que a lei ela fala da fase final do incidente, que é a comunicação. Só que para comunicar, você tem que tomar antes a decisão que vai comunicar. Para tomar a decisão que vai comunicar, você precisa acompanhar o incidente e ver se ele chegou numa situação de necessidade de comunicação. Antes disso, você tem que monitorar o incidente. Antes de monitorar o incidente, você precisa classificar uma ocorrência como incidente. Antes de classificar, você tem que registrar a ocorrência. E antes de registrar a ocorrência, você tem que ser comunicado daquela ocorrência. Então, a lei, ela fala lá, ela não fala de resposta a incidente, até fala lá no artigo 50, mas no artigo que ela trata, que é o 48, que trata de incidente, ela fala de comunicação. Se eu não me engano, o termo é informar o incidente. Então, o gestão de incidente é essencial. Privacy by Design também é bem importante, porque você vai ser a sua gestão de mudança, ou seja, você vai pegar lá a área que... A sua empresa não faz sistema toda hora, não faz projeto toda hora, não tem gestão de mudanças, não faz planejamento estratégico, não propõe modelos de maturidade. A tudo isso, o DPO precisa ser informado e precisa fazer uma pontuação e um registro em cima do Privacy by Design. Pessoal, depois que acabou o projeto e começou o processo, você não começa projeto de novo, você faz Privacy by Design. Bom, pessoal, vocês podem fazer perguntas, tá? No finalzinho aqui, eu vou já abrir aqui as perguntas para poder passar para os nossos amigos. Eu não sei, pedir até para o Dr. Gilberto, para o Lira, para a Carol, olharem e escolherem algumas perguntas ou comentários. Eu não sei se tem muita, mas duas que eu vi aqui eu achei legais. E, por último, o plano de comunicação. Cara, como é que você comunica por planilha? Você manda por e-mail? Como é que você garante a resposta, a consistência, o controle de prazo? E a própria integração, né? Aí realmente é essencial. Eu quero receber meu comunicado de titulares ou de Privacy by Design por e-mail. Como é que integra por e-mail? Eu quero receber no meu call center. Como é que integra o seu call center e informa isso para o DPO? Chegaram três informações. Você faz o quê? Embrulha e manda por e-mail? Então, esse processo realmente são desafios da LGPD. Então, pessoal, é isso. Estamos à disposição de vocês. Vocês querendo, né? Vocês podem baixar, pedir uma demonstração de tudo isso que a gente falou. Tudo que nós falamos está representado em projeto. Aqui não tem apresentação. As nossas apresentações são super pragmáticas, baseadas realmente em casos reais. Não tem uma apresentação hermética, tá? E vocês podem fazer qualquer pergunta para a gente, fiquem à vontade. E o máximo que pode acontecer é nós falarmos, não sei, vamos pesquisar e te respondemos. Mas, de qualquer maneira, nós temos atuado bastante, com uma equipe bem competente, e temos trabalhado muito tempo em cima desses projetos de LGPD, fazendo análise o tempo todo. A única coisa que nós sabemos, né, é que daqui a um mês nós vamos saber muito mais, e há um mês atrás a gente sabia muito menos. Esse que é o grande desafio. Então, pedindo, não sei se alguém aí, doutor Gilberto, Carol, Lira, já pegaram uma mensagem e pudessem comunicar, por favor. Muito obrigado a todos aí. Fernando, eu gostaria de pegar essa observação aqui, que é corretíssima, do Olímpio, dizendo que os dados tratados em planilhas, eles são custodiados, eles não são doados. É exatamente essa a questão. Existe em responsabilidade civil um conceito chamado culpa in custodiendo, culpa pela custódia. Quem é o custodiante tem que cuidar bem. Então, se você está tratando dados em planilhas, e planilhas são falhas, como você mostrou, Carolina, ou Lira também, né? Você pode ser responsabilizado por estar tratando uma planilha que não conversa com outra, né? Essa memória que não é automatizada e não fica eficiente. Aquele exemplo que foi dado, que Lira mostrou, no caso da Covid, né? Então, tudo isso gera responsabilidade. Você ter um guia que não conversa com outro guia, isso é terrível. E eu acho que uma das vantagens da solução da Módulo
é que a plataforma documental está integrada com os controles automatizados. Então, uma coisa conversa com a outra. Isso aí previne ou, no mínimo, minimiza responsabilidade civil. Eu posso falar um pouco sobre essa informação aí do Roberto, né? Quer dizer, grande parte das empresas utiliza planilhas. Lógico, a gente pode utilizar e deve utilizar a planilha a todo instante, mas tudo tem seu limite, né? Enfim, esse caso, por exemplo, que eu falei da Covid lá no Reino Unido, o secretário de Saúde teve que prestar esclarecimento, por exemplo, na Câmara dos Comuns em relação a esse incidente. Então, tem limite para você utilizar, como a gente abordou aí alguns casos de integração que é possível somente em sistemas automatizados, que é essas dificuldades todas de alertas, de prazo e versionamento. Então, o que a gente tem a oferecer, e aí a gente está à disposição aí para nos procure para a gente falar um pouco sobre isso, é aproveitar aquilo que vocês já fizeram em planilha, mesmo porque às vezes você, contratei, investi num projeto de mapeamento e aí entregou um monte de planilha, eu vou fazer o quê? Vou jogar fora? Vou jogar fora o investimento? Não, a gente aproveita tudo isso que foi realizado e gerado, seja internamente pela própria equipe da sua empresa, ou seja, por uma consultoria, um escritório de advocacia, a gente vai aproveitar esse resultado, por exemplo. Bacana. Carol? Gostaria de reforçar, até como o Lira já comentou, a planilha é super poderoso, mas não é de fato um sistema de gestão e não te fornece as seguranças necessárias para um processo, ainda mais um processo tão abrangente como um atendimento à privacidade de dados, né? A questão do direito da pessoa ter o pleno direito aos seus dados pessoais. Tem várias questões, além da suscetibilidade altíssima a erro em relação a ser um trabalho extremamente manual, você perde alguns quesitos que só um sistema automatizado pode te dar. Um processo de atestação que envolva, por exemplo, um disparo por e-mail, como a gente acabou de mostrar para vocês, ele já tem jurisprudência legal. É aceita a assinatura eletrônica como, de fato, uma evidência de que o seu processo é coeso, está rastreável, está versionado, está controlado. E isso é mais fácil de evidenciar e, mais importante, também é muito mais fácil de engajar não só a sua equipe de compliance, seja o seu jurídico ou uma equipe específica dedicada à conformidade, o seu DPO, mas também as pessoas que precisam agir em relação ao LGPD e que, na verdade, consideram que não é parte do seu negócio. Por exemplo, uma equipe de chão de fábrica, potencialmente nem tem tanto acesso a conteúdos da LGPD assim. Então, quanto mais fácil, mais fluido for esse processo, maior o engajamento que você consegue, menos suscetibilidade a erro, e as suas evidências têm as devidas validades. Beleza, Carol. Bom, pessoal, vamos partir para a conclusão. Vamos deixar aí a mensagem final de cada um, agradecer a presença de todos vocês. Doutor Gilberto, essa pergunta do Roberto, né, me fez lembrar uma coisa que eu pensei. Me parece que na LGPD o ônus da prova é do controlador, né? Então, por exemplo, inclusive que da mesma forma que, considerando que a maior parte dos casos que existem no judiciário, né, são ou de consumo ou trabalhista, e também no consumo, né, o ônus da prova me parece que é do fornecedor. Estou falando isso aí que qualquer dia eu vou pedir minha carteira de estagiário na OAB. E também, no caso trabalhista, é do contratante o ônus da prova, né? Então, essa questão da rastreabilidade, ela está muito ligada ao titular, ele fez uma solicitação, qual dia? Então, a organização, o controlador, precisa registrar qual dia que ele fez, precisa ter esse dado, como é que foi o workflow para pedido pro pedido do direito do titular, o próprio Privacy by Design, para demonstrar que você fez o que você fez. Esse conjunto de rastros, né, vamos chamar assim, eles trazem uma relevância na hora de qualquer disputa judicial. Eu peço a responder e já falar as últimas palavras para a gente partir já para a nossa conclusão. Depois falo Lira, Carol e eu volto para a conclusão.
Fernando, você já pode ser advogado honoris causa. Você está absolutamente correto na tua premissa. A LGPD diz isso. Só tem colher de chá para empresas pequenas. As empresas médias e grandes têm que ter rastreabilidade de qualquer tratamento de dados. E quando for dado pessoal sensível, até as empresas pequenas têm que ter rastreabilidade. Então, é como o Lira também estava dizendo, você pode ter um nível de tolerância pequeno com relação à planilha, né? E a gente não pode transformar planilhas numa regra geral, né? Porque realmente não funciona, não é essa a filosofia da lei. É isso que eu queria deixar de mensagem, então. Muito obrigado. Encerrando aqui, então, agradecendo a todos e informar que a gente, mais tarde, semana que vem, vai disponibilizar o link da gravação para todos, vocês e para quem quiser, e deixar aqui uma mensagem clara que realmente a planilha Excel é utilizável a todo instante, mas tem seus limites, a gente pode ajudar a aproveitar o que vocês já fizeram para automatizar todo esse processo e atender esses desafios todos que foram abordados aqui. Muito boa noite, saúde a todos. Gostaria também de agradecer a participação de todos, estamos à disposição aí, se vocês quiserem mais informações acerca das ofertas, dos processos, dos fluxos, como nós automatizamos, o que os nossos produtos podem ajudar no dia a dia da organização de vocês, nos contactem. Uma boa noite a todos, novamente obrigada pela participação. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção até esse horário. Nós estamos testando esse horário, né? Nós fazíamos antes 10h30. Essa é a nossa última live aberta do ano. Na quinta-feira a gente tem uma live para os nossos clientes. Então, queria agradecer bastante a vocês e desejar para vocês e para as famílias aí um Feliz Natal, um 2022 melhor, né, para todo mundo. E que nos encontremos aí outras vezes. Fiquem à vontade para nos solicitar qualquer coisa. Nós vamos disponibilizar o link da gravação. E é isso. Nosso time tem pesquisado, tratado bastante com o cliente, trabalhando muitas horas por dia, e até para não só acumular conhecimento, mas também compartilhar conhecimento. Muito obrigado, até uma próxima vez. Até logo.